Noite, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um Tadel. Nós estamos numa série de mensagens a respeito do tema temperamentos. Começamos na semana passada e ao longo desse mês de julho nós abordaremos a respeito dos 4 temperamentos, a partir de uma teoria dos 4 temperamentos por meio de um homem do passado chamado Hipócrates. E nós estamos discorrendo a respeito de cada um desses temperamentos. Na semana passada nós falamos a respeito do sanguíneo e buscamos um personagem bíblico para poder falar a respeito desse tema e desse temperamento. E encontramos na figura do apóstolo Pedro, esse homem absolutamente sanguíneo. Nessa noite nós queremos avançar essa temática, nós queremos nos aprofundar um pouco mais a respeito desses 4 temperamentos. Eu convido você a colocar toda a sua atenção e eu convido você a fazer desse momento de fato um treinamento, um momento de curso, um momento de aula, um momento de ensino. E eu quero desafiá-lo a pegar nesse momento um papel ou um bloco de anotações com uma caneta para que você possa colocar isso no papel, aquilo que você vai aprender, aquilo que é interessante, é relevante, aquilo que faz sentido para você, para que você possa entender melhor a respeito do tema dessa noite. Então, faça desse modo. Eu tenho certeza que vai ser muito mais produtivo esse tempo, e ao final dessa ministração, ao final desse Tadel, você vai ter um nível de informação e de conhecimento muito maior do que você já tem em função desse tema. Por isso, esses primeiros minutos dessa noite, eu convido você a pegar algum material de anotação para que você possa colocar isso no papel. Por que no papel? Tendo em vista que você está num dispositivo eletrônico, você tem ferramentas eletrônicas de poder colocar essas informações, é que há uma chance de você se perder em meio a essa transmissão. Tendo em vista que você talvez esteja no celular, ou num tablet, ou no computador, e você vai precisar ficar migrando de um programa, de um aplicativo para o outro. Então, é mais fácil e mais recomendável que você pegue aquele velho e bom papel e caneta para poder anotar aquilo que o Senhor e aquilo que você vai aprender aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Também, se você considerar relevante, importante e especial essa mensagem, eu convido você a manifestar a sua impressão diante de tudo aquilo que está sendo ministrado. Não apenas comentando no bate-papo do YouTube ou fazendo um comentário no Facebook, mas expressando de fato um testemunho, expressando talvez uma frase importante, uma descoberta importante, para que isso fique registrado tanto no Facebook quanto no YouTube. Lembrando que para você que está no YouTube, que o YouTube nós abrimos o bate-papo, nós temos ali um chat e você pode comentar e conversar com as demais pessoas através desse chat. Porém, isso não é o comentário oficial desse vídeo que fica registrado para todos aqueles que em outro momento acessarão esse vídeo e perceberão esse comentário. Por isso é importante avisar a respeito disso, porque se você de fato quer cooperar, esse vídeo ele possa alcançar mais pessoas, eu convido você a fazer o seu comentário abaixo do vídeo no YouTube, para que esse comentário de fato fique registrado e não apenas fique limitado ao bate-papo dessa transmissão. Para você que está no Facebook, todo comentário que você publica, posta, ele fica registrado para todas as demais pessoas que vão ver depois, tá bom? Se você gostar, encaminhe esse link, reparta, compartilhe esse link com todas as pessoas que você deseja. Se fizer sentido, se você acha que é importante aquilo que Deus está falando com as nossas vidas nessa semana e ao longo desse mês, então você pode se utilizar desse link para poder encaminhar para outras pessoas também. Amém? Glória a Deus. Então, vamos conversar a respeito nessa noite desses 4 temperamentos. Eu quero convidá-lo para que a gente possa visualizar novamente essa realidade dos 4 temperamentos e vamos nos deter e vamos focar num temperamento em específico nessa noite. Então, vamos lá. Muito bem. Então, como nós mencionávamos na semana passada, nós estamos falando a respeito do tema temperamentos.
E para que a gente possa enfatizar melhor a respeito disso, nós vamos fazer como uma pizza aqui. Vamos fazer esse círculo para que a gente possa identificar aquilo que nós temos descoberto a respeito desses 4 temperamentos. Então, na semana passada, nós falamos a respeito do temperamento do sanguíneo. Eu vou colocar um S para poder identificar isso. Hoje, nós vamos nos deter e vamos falar a respeito do temperamento do colérico. Colérico, ok? A ênfase que nós vamos dar nessa noite será justamente para esse temperamento aqui, o temperamento do colérico. Além desses 2 temperamentos, nós também temos outros temperamentos que nós vamos discorrer e falar a respeito deles nas próximas semanas, que é o temperamento do melancólico e também o temperamento do fleumático, ok? Então, para que a gente possa entender melhor, nós vamos separar aqui e vamos colocar algumas características desse temperamento, que é o temperamento do colérico. Então, para facilitar o entendimento, eu vou colocar aqui como que qualidades, ou seja, são características positivas do colérico. Qualidades. Eu vou, nesse momento, me deter à explicação dessas qualidades. São as características positivas, os pontos fortes, as forças que nós vemos que são características desse temperamento do colérico. E no outro lado nós vamos falar a respeito, então, eu vou usar essa palavra, ela é uma palavra negativa, mas fica fácil de a gente compreender, que é a palavra defeitos. Então, nós vamos falar aqui, nesse lado, das características negativas de um colérico, para que a gente possa entender bem a respeito da realidade desse tipo de alma, desse tipo de psique, desse tipo de homem interior ou mulher interior, como que funciona essa realidade interna da vida desse que é o colérico, né? Então, você vai perceber ao longo dessa ministração que essa nomenclatura, essa denominação de colérico faz sentido, tendo em vista algumas características que são muito acentuadas na vida deste temperamento, dessa pessoa, dessa personalidade, tá bom? Então, uma das qualidades que nós percebemos do temperamento do colérico está ligado ao nível de energia que ele dispõe. Essa energia, ela pode ser medida de modo físico, mas é muito mais do que apenas uma energia física. Ela é uma energia que envolve a vontade. Ele é altamente energizado, o temperamento do colérico. Então, nós podemos definir como ele é enérgico, e aí a palavra enérgico pode ter um sentido negativo, mas nesse caso nós queremos falar desse enérgico no sentido de vontade, de força de vontade, de energia. Então ele é alguém extremamente enérgico. Espero que você consiga visualizar aqui a informação. Além de enérgico, nós também percebemos como uma característica positiva, como uma qualidade desse temperamento, é que o temperamento do colérico, ele também é resoluto. E essa palavra de resoluto, essa palavra fala a respeito desse perfil de resolvido que o colérico tem. Então, dentre os 4 temperamentos, se tem alguém que esbanja segurança, é o colérico. Ele é muito bem resolvido consigo mesmo. Ele é resoluto. Então, por essa explicação que nós chegamos a essa definição aí, dessa característica como uma qualidade. Ele é alguém que tem uma boa capacidade de solução interna, até mesmo para os seus próprios dilemas, para as suas realidades interiores. Além disso, nós também percebemos que ele tem, isso pode ser uma qualidade, e a gente pode perceber em algumas ocasiões que pode se transformar também num defeito, mas nesse primeiro momento nós queremos mencionar isso, que uma das qualidades do colérico é que ele tem essa capacidade de independência, e isso traz muitas originalidades na sua maneira de atuar. Então nós vamos colocar aqui independente.
independente. E nós vamos avaliar isso dentro de uma consideração como qualidade, como algo positivo. Além disso, nós também vemos uma capacidade absurda, na comparação com os outros temperamentos, ele é com certeza aquele que mais tem, na comparação com os demais, essa característica que é o otimismo. Ele é alguém extremamente otimista. O colérico, ele tem essa capacidade e essa qualidade de ser otimista. Otimista. Ok? Outra característica importante, quando nós olhamos para a psique, para a alma, para a realidade interior desse temperamento que é o colérico, é que o colérico também, ele é prático, ele é pautado por praticidade, ele é alguém extremamente prático. Isso determina muito o seu modo de pensar e de viver, pautado pela praticidade, muitas vezes pelo pragmatismo, ok? Ele também é alguém que naturalmente tende a ser muito eficiente. Uma característica do colérico é a sua capacidade de ser eficiente. Então, vamos colocar aqui também, ele é eficiente. São as características positivas que nós estamos falando nesse momento, ok? Então, enérgico, né? Resoluto, aqui fala de energia, fala de vitalidade, de vibração, fala do quanto essa energia ele tem e é contagiante. Resoluto fala a respeito do quão resolvido e o quão decidido ele fala da independência dele aqui também, do seu otimismo, da sua praticidade, da sua eficácia e, como eu acabei de mencionar, uma característica muito forte é o quanto ele é decidido. Nós vamos explorar isso como algo positivo, mas em algumas ocasiões esse poder de ter uma decisão muito forte pode trazer algumas complicações, alguns problemas para o colérico, mas aqui nós vamos tratar desse ponto como algo positivo nesse primeiro momento. Além disso, ele tem uma tendência natural a ser um líder. Eu vou colocar aqui para poder facilitar a visualização. Então, ele é naturalmente um líder, ok? Além de enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, ele também é um líder nato, ou seja, algo natural, algo que está na realidade da estrutura do colérico. Ele é um líder, normalmente se destaca a sua liderança. E ele é alguém extremamente audacioso, ousado. Então vamos colocar aqui audacioso. Muito bem, audacioso. Então essas são as qualidades que nós queremos falar para ficar como uma imagem aqui de um quadro, para nós identificarmos esse temperamento que é o colérico. Nós nos limitamos a falar bem nesse momento colérico. Agora nós vamos falar a respeito das suas debilidades, das suas fraquezas, dos seus defeitos, das características negativas, daquilo que é a mais pura e real carne na vida de um colérico. Aqui nós vemos as expressões da graça de Deus. Agora aqui nós vemos a realidade carnal e o quanto que isso pode trazer de prejuízo e prejudicar a vida de um colérico. Então, dentre esses pontos que são como defeitos, um deles, e essa palavra está ligada à ira, ele é alguém que tem uma forte tendência à ira, e nós chamamos isso de iracundo, ok? Então, ele é alguém que facilmente esbarra, tropeça, cai em função da ira. É alguém, por isso colérico envolve cólera está ligado à ira. Então, iracundo, dentre os 4 temperamentos, alguém dentre esses 4 que tem chance enorme de se perder em meio à ira, é o colérico. Além de iracundo, ele tem uma forte habilidade, usada, às vezes de maneira até um tanto assim, aparentemente inteligente, como boas sacadas, mas isso pode ser extremamente danoso e é um defeito. É um defeito pós-queda, é um defeito adâmico na vida do colérico, é que ele tem
uma capacidade de ser muito ácido nos seus comentários e uma habilidade de ser sarcástico. Então, sarcasmo é uma das realidades de defeito na vida de um colérico. Vou colocar aqui, então, sarcástico. Ele lida, explora, atua muito com o sarcasmo. Aqui ele é sarcástico. Além disso, além de iracundo e sarcástico, ele também tende a não conseguir controlar a esperar, a aguardar. Ele tem problemas com paciência. Ele é naturalmente alguém muito impaciente. Muito impaciente. Impaciente. Ok? Impaciência é uma característica predominante no temperamento do colérico. Além dessa característica, nós também percebemos que ele tem uma tendência natural, na comparação com outros temperamentos, ele se sobressai em relação a isso, ele tem uma tendência à prepotência, ele tem um forte índice de prepotente na alma do colérico. Entenda essa prepotência envolvendo orgulho. Então, há uma chance grande dele achar que a sua vontade, escolha, decisão, opção é melhor do que todas as demais. Então, ele é alguém que luta muito com essas características aqui que eu estou colocando como defeitos, que é a ira, o sarcasmo, a impaciência e a prepotência. Além disso, o nosso aqui, o colérico, que é o perfil em análise nessa noite, aquele que nós estamos conversando, ele é alguém que tende à intolerância, ele é muito intolerante. Ele é alguém que rapidamente emite a sua opinião, e na maioria das vezes sua opinião ela é ferina, fere mesmo, é como uma fera enquanto fala. Ele é intolerante, ele manda ver, manda bala, machuca com extrema habilidade na comparação com os demais. Tem uma capacidade de utilizar uma caixa de ferramentas por meio da sua fala para machucar as pessoas com uma habilidade que outros talvez nessa mesma comparação não teriam, mas o colérico, ele tem isso nato com ele. Ele também tem uma forte tendência à vaidade, ele é vaidoso, não apenas no sentido da compreensão de vaidade como algo estético e físico, mas vaidoso no sentido das suas próprias opiniões, vaidoso no sentido do seu jeito de pensar sobre si mesmo, vaidoso na frente do espelho da vida, não apenas olhando o seu rosto ou o seu corpo, mas vaidoso em relação ao seu talento, vaidoso em relação às suas habilidades, às suas capacidades, o seu perfil bem-sucedido natural. Então ele é alguém que carrega vaidades muitas e luta constantemente em função desse orgulho. Além disso, ele é alguém que tende muito, na comparação com os outros perfis aqui, com os outros temperamentos, ele luta muito contra uma característica muito negativa, é um defeito, que é justamente a autossuficiência. Então ele tende a ser autossuficiente. Então é a ideia de que ele basta em si mesmo. Ele é bom que chega, não precisa de outro não. Ele dá conta do recado. Há uma tendência enorme em ele puxar para si. Quando alguma coisa não está boa, ele deixa comigo que eu resolvo, eu garanto. Eu tenho certeza que eu não vou deixar isso ficar envolvido em problema. Eu vou solucionar, porque eu tenho uma capacidade de solucionar as realidades. Eu sou suficiente. E ele tem uma tendência a se bastar nele mesmo. Isso leva muitas vezes ao isolamento. E isso leva muitas vezes ele a viver de maneira solitária em muitos processos da vida. Ele também é alguém que tem uma capacidade, principalmente na comparação com outros temperamentos. Os outros temperamentos olham para ele e chamam ele de insensível. Ele tem uma capacidade gigante de ser insensível porque ele lida na vida
sem dar muito crédito para a opinião alheia. Ele é aquele que eu estou pouco me lixando o que estão pensando de mim. Eu não estou muito preocupado com o que os outros pensam. Então, esse perfil e essa maneira de lidar faz com que ele viva a vida em função dessa característica de ser insensível. Então, facilmente ele é taxado como alguém extremamente insensível. Insensível. Ok? E para nós fecharmos, para poder manter aqui a simetria das características, nós vamos falar então do último, que aqui lida com a astúcia, né? Ele é um tanto astucioso, né? Ele tem essa capacidade de lidar com a sua capacidade mental, cognitiva, racional, às vezes agindo de modo até mesmo estratégico, mas não para coisa boa, às vezes para coisas que não são boas, fruto da sua determinação, fruto da sua capacidade de compreender que aquilo que ele está pensando é melhor dentre todos. Então, ele lida com vou colocar aqui astucioso, ok? Muito bem. Então, isso aqui fica como um quadro para que a gente possa compreender melhor a respeito desse perfil aqui, desse temperamento que nós estamos falando nessa noite, que é do colérico, ok? Vamos esmiuçar um pouquinho mais isso, vamos conversar e vamos identificar, dentro do contexto da Bíblia, um personagem bíblico que se encaixa muito bem dentro desse contexto que acabou de ser narrado, ok? Muito bem. Então, o colérico, nós seguimos as explicações aqui a respeito desse colérico. Ele é um temperamento, dentre 4 temperamentos que nós estamos analisando, e quando nós falamos a respeito de temperamento, algumas pessoas ficam aflitas com as descrições que nós trazemos. Semana passada nós falamos a respeito do temperamento sanguíneo, e algumas pessoas se veem como sanguíneos, outros, ao perceber a descrição, conseguem facilmente pensar em outras pessoas, e é uma tendência nós nos autoavaliarmos e avaliarmos os outros a partir dessas explicações, mas é importante nós entendermos que existe naturalmente um temperamento predominante em cada um de nós, porém é mais raro ser totalmente um só. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos percentuais desses temperamentos em nossa vida, sendo que um deles tem preponderância, sendo que um deles costuma se evidenciar com mais força, com mais intensidade, e fica mais fácil de perceber, e nós chegarmos ao final e concluirmos: opa, eu sou sanguíneo, ou eu sou colérico, ou eu sou melancólico, ou eu sou fleumático. Então, ao longo dessas explicações, talvez você vai perceber: opa, eu tenho alguns traços disso, assim como eu tenho traços do outro. E com isso você vai percebendo, e talvez uma boa maneira de fazer essa percepção melhor é não apenas apostar na sua própria percepção, mas também na percepção das pessoas que lhe cercam. Mas faça isso com gente que gosta de você, que ama você, gente que vai cooperar e colaborar nessa descrição, ok? Não faça isso com vias de trazer inimizade, oposição, lutas, batalhas, ciúmes ou qualquer outro tipo de embate com as pessoas. Mas se de algum modo você acha interessante e importante que alguém possa opinar a respeito daquilo que vê na sua vida, você pode se utilizar dessas ferramentas que nós estamos trazendo aqui para conversar a respeito disso com outras pessoas. Mas lembre-se, se você autoriza as pessoas de algum modo a avaliarem, elas poderão fazer as avaliações. Não se assuste, não fique tão inconformado nem entristecido com aquilo que você irá ouvir. Isso é uma boa maneira de você testar entre aquilo que você percebe de si mesmo e aquilo que as pessoas, principalmente as mais próximas de você, aquelas que costumam conviver mais tempo com você, podem de algum modo dizer: olha, eu vejo que você tem isso, essa é uma qualidade
fácil de identificar na sua vida. E eu vejo que você tem isso. Esse é um defeito também muito fácil de identificar na sua vida. Para ficar mais suave essa análise, eu sugiro que seja feito o seguinte sentido, o seguinte modo. Se você for perguntar, para você não ficar muito chateado consigo mesmo, para você não acabar essa análise e tentar de algum modo algo contra a sua própria vida, talvez a melhor maneira de você fazer isso é fazer estilo efeito sanduíche. Você pergunta para a pessoa assim: olha, eu queria que você me dissesse 2 características que são qualidade, assim, que você vê fantásticas, assim, que são rápidas, fáceis de perceber na minha vida. E eu queria que você me dissesse um defeito que seja muito evidente, que seja muito claro na minha vida. Acho que fica mais fácil nós lidarmos assim. E você faz essa mesma realidade com outra pessoa, essa mesma análise com outra pessoa também. Não coloca 2 defeitos para uma qualidade não, tá? Coloque 2 qualidades para um defeito na medida que você falar com outra pessoa, ok? Vamos então avaliar um pouco melhor a respeito disso. Dito que nós temos percentuais, é como se nós fôssemos um tanque, e desse tanque nós temos partes, né, que são bem claras de um temperamento, mas existe algum espaço também para algum outro temperamento dentre esses 4 que nós estamos falando. Talvez, em alguns casos, até mesmo nós percebamos ao longo desses quatro temperamentos que nós temos 3 que nós conseguimos perceber de algum modo. Agora deixa eu falar uma coisa para você que você vai perceber ao longo dessa explicação. Normalmente o primeiro fica bem mais evidenciado. Aquele que é predominante, aquele que se evidencia com mais clareza, fica mais fácil de você identificar. O segundo já é um pouco mais difícil. Não é que você não tenha um percentual até significativo disso, só que ele é mais difícil, fica uma área um pouco mais ofuscada, às vezes um pouco nebulosa, e você não consegue identificar com tanta clareza. Mas outras pessoas poderão ajudá-lo a perceber, por meio tanto de qualidades quanto defeitos, essa segunda característica também de outro temperamento que também se evidencia na sua vida. Ok? Lembrando, não faça mau uso dessa ferramenta. Essas ferramentas que nós estamos falando aqui não são para julgamento, para condenação, elas não servem para poder gerar dor, machucar as pessoas, muito pelo contrário. O nosso desejo é nós aprendermos, através desse autoconhecimento, a respeito das nossas realidades internas e aprender como que o Espírito Santo atua em meio a elas, tanto fortalecendo ainda mais as nossas forças natas, quanto tratando, resolvendo e solucionando as nossas fraquezas natas por meio do pecado que ainda habita em nós. Ok? Dito isso, vamos falar um pouquinho mais do colérico, e logo nós já vamos dizer que existe um personagem que nós percebemos isso de maneira assim bem enfática. Não sei se você, ao perceber aquele quadro que nós mostramos, se você chega a alguma conclusão, se você consegue pensar em alguém assim de forma mais rápida, né? Semana passada eu tenho certeza que a grande maioria, quando eu perguntei isso, acertou. Foi fácil de poder identificar. Nós falávamos das características e logo nos vinha à mente um personagem que no caso era o Pedro. E hoje, deixa eu perguntar para você, quem que você acha que na Bíblia se assemelha mais a essas características, sejam elas positivas ou negativas? 3 segundos para você pensar. Olha lá, 3, 2, 1. Está na dúvida? Então eu digo para você, o apóstolo Paulo, aquele que começa na Bíblia sendo chamado de Saulo de Tarso, e que é transformado pelo poder do Espírito Santo numa das influências mais poderosas no cristianismo, a tal ponto que alguns consideram que o cristianismo que nós vivemos, alguns fazem uma crítica assim, ele não é tanto o cristianismo do Cristo, mas é um cristianismo do Cristo por meio da ótica do Paulo. E isso faz algum sentido, tendo em vista que o apóstolo Paulo, ele escreveu uma boa parte do Novo Testamento por meio de cartas enviadas a igrejas e cartas enviadas a pessoas. E quando nós falamos do Paulo, é importante que se diga que nós temos pouca informação prévia à conversão do apóstolo Paulo. Nós temos algumas informações importantes e que nos deixam bem claro o quão colérico era o Saulo e o quão colérico ele continuou sendo, obviamente, mas mesmo com a atuação do Espírito Santo, nós percebemos essas características evidenciadas na vida do apóstolo Paulo, que foi um homem extremamente usado por Deus, uma das pessoas talvez mais influentes e mais amadas, na medida que nós
conhecemos a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada. O colérico, diante dessas características que nós acabamos de mencionar aqui, ele é alguém extremamente ativo. Nós mencionamos que ele é enérgico, ele é cheio de energia. E isso torna o colérico alguém, na comparação com outros temperamentos, alguém altamente ativo. E esse ativo pode o fazer um ativista. E esse ativista pode fazer ele escravo até mesmo de muita atividade. Mas uma das características que ele tem é que ele é um ativista, e um ativista prático. Ele é pautado por essa realidade de praticidade. Isso faz com que ele atua em função da utilidade das coisas. Ele visualiza tudo em função do quão útil de fato aquilo é. Tudo na vida dele, no caso aqui o apóstolo Paulo, é utilitário. Tudo de algum modo é usado em função do propósito que se tem. Ele é um líder natural. Ele é alguém obstinado. Alguém que tem uma capacidade de ser resoluto, bem resolvido. Ele é alguém extremamente otimista, muito otimista. O cérebro do apóstolo Paulo, bem como o cérebro do colérico, fervilha de ideias. É alguém que está constantemente envolvido em projetos, em objetivos, em alvos, é pautado por esses resultados e normalmente ele realiza isso tudo. Uau! Nós falávamos na semana passada do sanguíneo que começava e não conseguia terminar. Pois é justamente o oposto. O colérico, ele é alguém que tem uma tendência enorme de dar cabo, de dar fim, de seguir até o final de tudo aquilo que começa. O colérico, ele é extrovertido, mas ele não é tão extrovertido quanto o sanguíneo, na comparação com aquele que nós já conhecemos, ao final de contas, nós falamos dele na semana passada. Então, ele é extrovertido, na comparação com aqueles outros que nós ainda não falamos, o melancólico e também o fleumático, ele é um temperamento extrovertido, porém, ele não é tão extrovertido assim, quanto o sanguíneo. Agora, detalhe importante, apesar dele ser muito produtivo, ele tem algumas fraquezas. Esse temperamento é um temperamento de grande produção, mas tem algumas coisas dentro dele que são contraproducentes, ou seja, que não produzem o efeito desejado e que trabalham dentro do colérico como alguma coisa que o freia, que o segura, que acaba destruindo muito daquele processo tão maravilhoso que com certeza Deus quer fazer na vida do colérico. E dentre isso tudo, algumas características que são fraquezas naturais na vida do colérico são essas que nós acabamos de dizer. Por exemplo, autossuficiência. A autossuficiência na vida do colérico traz para ele muitos problemas, grandes desafios. Ele é alguém impetuoso, tem um ímpeto muito forte. Ele é alguém que dentre os 4 temperamentos é conhecido como alguém genioso, ou seja, é um tanto difícil de lidar, porque ele não é muito aberto a objeções, ele não é muito aberto à crítica externa, ele não é muito aberto à mudança de pensamento e à mudança de comportamento. Ele tem uma tendência natural à aspereza, ou seja, ele é áspero. Não é à toa que ele é colérico, não é à toa que ele é alguém envolvido por cólera, ira. Ou seja, isso faz dele alguém que tem uma forte tendência à crueldade. Dentre os 4 temperamentos, ele é o mais cruel. Deixa eu falar isso para você. Ele tem essa habilidade de ser alguém mordaz, de ser alguém sarcástico. Isso faz com que ele crie muitas inimizades ao longo do processo. Porém, em nome da sua grande eficácia, é natural que os coléricos costumam se dar bem na vida e ocupar cargos de destaque em meio à sociedade, por causa das suas características natas. Então ele é alguém que normalmente se destaca como diretor, porque ele é alguém que dirige, que direciona. Então ele é normalmente diretor de grandes empresas, de grandes corporações. Normalmente os grandes generais são coléricos, normalmente políticos bem-sucedidos são coléricos, administradores bem-sucedidos, há uma forte tendência de serem coléricos também. Mas normalmente eles têm algumas incapacidades ligadas a alguns tipos de trabalho. Trabalhos minuciosos, os coléricos têm um pouco de dificuldade. Trabalhos que envolvam muita precisão também acaba complicando um pouco para o colérico. Ele tem uma dificuldade em relação a isso.
Ok? O Saulo de Tarso é o nome que nós conhecemos, o querido apóstolo Paulo, é a maneira como a Bíblia o identifica, vai mostrar ele no começo, antes da sua conversão, com algumas características interessantes, porque além de colérico em si, ele tinha algumas coisas também interessantes, como ele era alguém extremamente estudado, ele era alguém extremamente culto. O apóstolo Paulo, conhecido anteriormente como Saulo de Tarso, ele era alguém que tinha uma educação extremamente aprimorada. Ele era alguém que tinha não apenas uma boa educação, mas também ele era religioso. Ele tinha muita religiosidade. E isso é um ponto interessante do colérico. O colérico, uma vez religioso, ele tende a ser muito religioso. Ele é facilmente alguém que se torna envolto pela religiosidade. Isso envolve os processos naturais do colérico. É natural que, em nome dessa religiosidade, até mesmo nós percebemos que eles se tornam líderes religiosos e às vezes são implacáveis até mesmo nas suas compreensões, sendo muitas vezes intolerante com todos os demais. Por isso é perceptível e fácil de identificar que o Saulo de Tarso, por ser religioso como ele era, e pela formação tanto acadêmica quanto religiosa que ele tinha, faz com que ele fosse identificado como um líder religioso. Como é que a gente sabe disso? Por exemplo, quando nós lemos o apedrejamento de Estevão, o diácono, o evangelista Estevão, que está registrado em Atos capítulo 7, do versículo 54 e 58, nós vemos lá esse apedrejamento, e é interessante perceber que depois desse apedrejamento acontecer, eles pegam as roupas de Estevão, já uma vez morto, e eles colocam e depositam aos pés de quem? Aos pés de Saulo. Isso é uma expressão que denota liderança. Então essa informação mostra o destaque natural que esse Saulo tinha. Alguns chegam a dizer que possivelmente ele não era apenas o líder daquele grupo de extermínio, ele não era apenas aquele líder daquele grupo que matou Estevão, que apedrejou Estevão, mas possivelmente ele também era um dos membros do Sinédrio. Ou seja, o Sinédrio ele era uma alta cúpula dentro do contexto judaico, e era composto de 70 anciãos de Israel que tinham a autoridade religiosa sobre toda a nação. Agora perceba, ele era novo ainda, ele não era um velho, ele não era um ancião, mas alguns intérpretes da palavra de Deus, comentaristas, chegam à conclusão que ele sim chegou a fazer parte de tudo isso. Por quê? Por causa da sua extrema habilidade, ele se destacava dentre os demais. Isso fazia ele alguém muito nobre, alguém de destaque, alguém incomum para a sua época. Ele é como se vivesse fora do seu tempo e à frente da sua época, à frente do seu tempo. Mas vamos falar um pouquinho mais do apóstolo Paulo, antes, como sendo Saulo de Tarso. Ele era alguém, como eu disse, cruel. E crueldade, infelizmente, é uma característica, é um defeito nato da vida de um colérico. Ele tem uma habilidade de usar essa crueldade. Quando você percebe o perfil e a biografia dos ditadores ao longo da história, você percebe que a maioria esmagadora dos ditadores, de fato, eram coléricos. Quando você percebe perfis de criminosos conhecidos, famosos, você vai perceber que a grande maioria deles tinha um perfil nitidamente e claramente colérico. Então, isso não significa que todo colérico vai ser um criminoso ou um ditador, mas isso mostra um pouco das realidades internas, das fraquezas da alma, do caráter, da vida de um colérico. Ok? Então, a partir da morte de Estevão, nós vamos perceber que o Saulo de Tarso aqui, ele continua essa caminhada implacável, e ele se torna não apenas aquele que fez parte da morte por apedrejamento de Estevão, mas ele se torna um líder de perseguição religiosa. Ele se torna o líder de um grupo de extermínio de cristãos da primeira geração. Então, é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque isso nos mostra o quão difícil é para um homem como Paulo, como Saulo de Tarso, em função do seu perfil, lidar com aquilo que a Bíblia vai chamar de compaixão, podemos traduzir como amor. Ou seja, há uma dificuldade muito grande na demonstração e na manifestação de amor por meio do colérico. O colérico naturalmente tende a não ser muito compassivo, a não sofrer com alguém,
a não demonstrar essa amabilidade. Na maioria das vezes, essa é uma das características difíceis, por causa que o colérico, mesmo cristão, ok? Cristão colérico, né? Com a vivência, com a realidade do Espírito Santo dentro dele, ainda assim, há uma natureza adâmica, uma natureza carnal, que luta ali contra a vida no Espírito, que faz, mesmo ainda como um cristão, claro que aqui um cristão ainda carnal, um cristão ainda infantil, que não alcançou a sua maturidade em Cristo Jesus, mas o começo da caminhada cristã, há comportamentos ainda muito tendenciosos com essas características negativas, ou seja, ele tende a ser rude, ele tende a ser sarcástico, ele tende a ter uma língua ferina, ok? Então, dentro dessa língua ferina, ele se torna selvagem, e como selvagem, ataca muitas pessoas. Então, como eu disse, esse perfil bravio, esse perfil feroz, uma vez manifestado, tende a machucar mais do que outros tipos de temperamentos. Em geral, é fácil você perceber quando que acontece esse rompimento entre uma vida infantil, espiritualmente falando, para uma vida madura espiritualmente falando. Você vai perceber nitidamente quando isso acontece, e você vai perceber o enchimento do Espírito Santo na vida de um colérico, por causa do fruto que é gerado através da vida dele. E como que você vê? Você vê através da língua dele. A língua do colérico é alterada, é mudada, ela passa a ser controlada. Não é apenas as suas boas intenções, ou as suas motivações, ou os seus pensamentos, mas a língua dele, ela tem um reflexo externo fácil de ser percebido. E ao invés de ser alguém que esbanja selvageria, bravo, feroz, ele passa a ser alguém que tanto os seus atos, quanto também, obviamente, o seu linguajar, passa a ser pautado por bondade e graça. Então nós vemos na nossa geração homens tratados pelo Espírito Santo, e são coléricos, 100% coléricos, conhecemos muitos assim, líderes poderosíssimos, mas você vê eles falar em função de serem cheios do Espírito Santo, eles esbanjam esse Jesus, gracioso, bondoso, amável, de tal modo que alguém que passa e conhece agora vai chegar à conclusão: não, isso não é colérico coisa nenhuma. Pois calme, esse é o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa, fazendo essa transformação. Por exemplo, um colérico, uma vez diante de uma objeção ou de uma oposição, ele tem uma capacidade rápida de comentários que ferem, de comentários cortantes, mordazes, de comentários que são assim altamente penetrantes, capazes de machucar. Essa é uma característica do perfil de comportamento e de realidade interior do colérico. O Saulo, por exemplo, como líder de perseguição que se tornou, ele vai nos mostrar o quanto isso era algo forte dentro dele. Para que você possa entender melhor, a Bíblia vai mencionar que ele respirava ameaças e respirava a morte contra os discípulos de Jesus. Você entendeu? Ele respirava isso. Não é apenas alguém que se preocupava em fazer isso quando estava na frente dos discípulos. Não, isso era algo que preenchia, ocupava e saía pela sua própria respiração, numa linguagem para que a gente possa entender melhor essa realidade. Agora, interessante, eu já disse isso, é importante repetir, um colérico não tratado pelo Espírito Santo, ele pode se tornar um grande líder, e é muito provável que se torne um grande líder, e em função de não ser cheio do Espírito Santo, facilmente ele pode viver em função de uma capa de santidade, em função de ser um religioso, muito bonito, muito belo, exteriormente reconhecido pelos outros como alguém digno de ser seguido, e um referencial, quando acaba escondendo uma realidade dominada pela carne. Então, é extremamente importante, necessário, vital, que o colérico se renda ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa enchê-lo e dominá-lo e controlá-lo, de modo que ele possa ser poderosamente usado pelo Senhor. Perceba que os escritos do apóstolo Paulo, uma vez que ele se enche, é cheio do Espírito Santo, você vai perceber características que nós já falamos agora há pouco. Ele era muito prático. Os seus escritos, eles começam com um cunho doutrinário,
ele interage com dúvidas frequentes das comunidades, das igrejas, para as quais ele endereçava essas cartas, mas principalmente o final de cada carta é extremamente prático. Essa é uma realidade, uma abordagem comum da vida de um colérico. Por mais que ele consiga fazer uma abordagem teológica, filosófica, ele consiga ser alguém muito reflexivo e refletir, ainda assim ele tem algo que o pauta. E a pauta, o tema principal dele é em função da praticidade. Ele é alguém muito zeloso, é alguém que costuma ser cuidadoso, é alguém extremamente ativo, uma tendência gigante a ser zangado, é uma tendência grande a ser hostil na sua maneira de lidar com as pessoas, por vezes um tanto amargurado. Alguns são escravos da amargura, raízes profundas de amargura, obviamente não todos, estamos falando de maneira mais generalizada, não estamos falando de maneira específica, estamos falando a respeito de uma temática principal. Por exemplo, o Saulo de Tarso era alguém extremamente amargurado. O que leva uma pessoa a acordar, dormir, passar o dia respirando ameaças e morte contra cristãos? Não tem outra lógica senão alguém que é dopado completamente pela amargura de alma. Agora é interessante, quando você vê o perfil de um colérico, eu posso afirmar isso que eu vou dizer para você agora. O Saulo de Tarso, ele seria um líder, independente da sua conversão, porque é natural dele. Isso eu afirmo que o colérico ele tem uma tendência natural a ser um grande líder. Há uma tendência natural a ser um grande líder, seja cristão ou não. A grande questão é que o encontro que Saulo de Tarso teve com Jesus no caminho de Damasco, o tornando o grande apóstolo Paulo, aquele que foi o apóstolo para os gentios, o grande, talvez um dos maiores homens de Deus de todos os tempos, isso foi fundamental para que ele não fosse apenas um grande líder, mas que ele tivesse uma liderança direcionada pelo Espírito Santo, controlada pelo Senhor e que glorificasse a Jesus. Isso fez com que essa capacidade de liderança dele pudesse agora ser reprogramada e toda a força de liderança que ele tinha pudesse agora ser direcionada para a glória de Jesus. E ele de fato foi alguém que rendeu muita glória ao Senhor. Agora é sempre importante frisar o seguinte: Deus não apaga temperamento. O Espírito Santo, ele vem, trata, controla, trabalha, altera, mas o temperamento ele continua lá. Isso é importante ser dito. Por quê? Porque o nosso temperamento fala da nossa individualidade. E o Espírito Santo não arranca essa nossa individualidade, as características de nós como indivíduos na presença do Senhor. O que o Espírito Santo faz, ele reprograma, ele reorienta, a fim de fazer com que as forças sejam usadas para a glória de Deus e que essas fraquezas possam ser tratadas, curadas, solucionadas, de modo a não comprometer a vida no espírito e a não fazer com que essa pessoa seja controlada pela carne, ok? Então isso é muito importante ser dito. Nós vemos nitidamente essa realidade de Saulo, nós podemos chamar assim de o homem carnal, e de Paulo como alguém, como um homem espiritual. É muito nítido a mudança e o controle que o Espírito Santo faz na vida desse homem. Eu falei a respeito do quanto ele é enérgico e resoluto. Pois bem, isso está muito ligado à força da vontade. Dentre os 4 temperamentos, se tem um que tem uma absurda vontade, uma força nata de vontade, esse é o perfil do colérico. O colérico, ele tem isso, e dentre as vantagens, eu acredito que essa é a principal vantagem em termos de temperamento do colérico na comparação com todos os demais. Isso faz com que o colérico, na comparação com os outros temperamentos, seja alguém costumeiramente mais bem-sucedido que os demais. Muito bem, nós estamos falando a respeito dessa força da vontade, do temperamento do colérico. Isso obviamente é mostrado, é evidenciado por meio da sua capacidade de permanecer, mesmo quando outros já desmotivaram, mesmo quando outros já abandonaram. Isso fala a respeito da autodisciplina também, desse perfil de temperamento que é o colérico. Ou seja, o colérico, na comparação com outros temperamentos, é alguém que costuma ter uma capacidade maior de dominar a si mesmo e de se disciplinar para aquilo que faz.
Não é à toa que o apóstolo Paulo nos ensina, como cristão, a levar todo o pensamento cativo ao senhorio de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 10, isso é tremendo. Ou seja, o perfil do colérico é alguém que tem uma capacidade inata de motivação. Ele é alguém que motiva a si mesmo e tem uma capacidade de motivar a outros. E isso, na comparação com outros temperamentos, é infatigável, ou seja, é alguém que não se fatiga, é alguém que não se cansa, é alguém cheio de fé, alguém que consegue, apesar de tantas circunstâncias desafiadoras, permanecer focado naquilo que se propõe a fazer. A gente vê essa realidade, esse histórico na vida do apóstolo Paulo. Há uma relação de acontecimentos que, se acontecesse de fato com outra pessoa, essas pessoas já teriam desistido há muito tempo. Naufrágio, perseguição, açoitado, receber muitas varadas, de ficar ali numa condição de náufrago, ficar aí em alto mar, horas a fio. Inúmeras são as realidades. Teve um acontecimento que ele foi apedrejado, e as pessoas que o apedrejaram entenderam que ele estava morto e largaram ele porque entendiam que ele estava morto. Então você pega essa realidade, todas elas você pensa, chega, acabou, eu vou desistir. Mas a Bíblia fala que Paulo, diante desse quadro de apedrejamento, ele, uma vez ali ferido, e ferido ao extremo, imagine o seguinte: para as pessoas entenderem que ele estava morto, é porque tinham fraturas expostas ali no corpo de Paulo, é porque tinham feridas abertas, críticas ali no corpo de Paulo. Só que a Bíblia fala que ele se levanta daquela condição e no próximo dia segue viagem para depois voltar para o mesmo lugar onde ele recebeu o apedrejamento. Ou seja, isso mostra a capacidade de perseverança, de motivação a continuar fazendo, mesmo apesar de todas as coisas. Uma persistência absurda. Agora, algo importante: no quesito daquilo que Deus tinha para o apóstolo Paulo, essa persistência era maravilhosa. Mas quando o apóstolo Paulo, assim como qualquer colérico, está decidido em função de algo que não é a vontade de Deus, essa persistência muda de nome e vira teimosia. Então, uma característica fundamental do perfil do colérico é justamente uma linguagem popular, essa capacidade de ser cabeça dura, essa capacidade de ter uma vontade de ferro, que muitas vezes é nítido que é teimosia. Então, como o colérico, ele costuma andar em oposição a muitos, na comparação com outros temperamentos, ele é alguém que de fato entra facilmente em oposições, ele está acostumado a isso, então ele vai criando ali uma capacidade de se manter decidido naquilo que ele está fazendo. Mesmo que muitas pessoas, até mesmo bem intencionadas, tentam dissuadi-lo e persuadi-lo de que ele está no caminho errado. Houve um acontecimento de que o apóstolo Paulo estava decidido a fazer uma viagem para Jerusalém, e aí então um profeta, Ágabo, aparece nessa história e deixa claro para ele, até mesmo de maneira profética, pega o cinto do apóstolo Paulo e menciona amar nele mesmo, e fala que assim aconteceria com ele se ele de fato fosse para Jerusalém. E você sabe, através da leitura bíblica, o que aconteceu. Ele deu as costas para essa situação de Ágabo, e ele foi obstinado, e de fato foi, e teve todas as consequências que de fato foram mencionadas aí nessa história. Então nós percebemos que esse colérico, por mais que ele seja alguém extremamente motivado, alguém que não se canse, há alguns riscos existentes nessas características que, uma vez controlados pelo Espírito Santo, são muito positivas. Qual é o risco do colérico? É justamente substituir uma fé dependente de Deus por uma autoconfiança. É substituir, em função do seu próprio temperamento, confiar mais no próprio temperamento do que confiar no próprio Senhor. E essa teimosia é justamente um dos temas que costuma ser muito trabalhado pelo Espírito Santo na vida do colérico, fazendo com que essa força de vontade que ele tem possa se render a Deus, e uma vez que ela é rendida a Deus, o Espírito Santo trabalha esses erros, essas distorções, e direciona ele a ter de fato uma vida muito bem sucedida na perspectiva daquilo que Deus tem para a vida dele. Muitas vezes o colérico ele vai ser agressivo. Teve um episódio na vida do apóstolo Paulo que essa agressividade não foi física, mas foi uma agressividade em termos de decisão. Ele teve uma situação na primeira viagem missionária,
com João Marcos, que João Marcos acabou desistindo no meio desse percurso. E quando eles estão se preparando agora para ter uma segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele entra até numa briga, numa discussão acalorada com Barnabé, porque Barnabé entendia que seu sobrinho deveria participar dessa viagem missionária, e ele fala não. E isso é uma característica do perfil colérico. O perfil colérico, ele costuma não tolerar os desistentes, ele costuma ser intolerante com aqueles que não têm o mesmo ânimo, a mesma força, a mesma pegada, o mesmo jeito, e o apóstolo Paulo demonstra isso. Mais tarde ele vai perceber que o João Marcos ele vai ser útil, mas nesse acontecimento houve uma ruptura, e a segunda viagem missionária acaba sendo que Paulo vai com Silas nessa viagem missionária, e uma outra viagem missionária acontece, que é justamente a de Barnabé com João Marcos. Olha que coisa interessante. Então, esse perfil faz com que muitas vezes, mesmo orientado pelo Espírito Santo, mesmo que pessoas próximas e bem intencionadas tentam mudar a opinião, por ser alguém muito decidido, muito extremamente resoluto nas suas considerações, muito resolvido naquilo que pensa, há uma tendência a essa autossuficiência e até mesmo essa independência. E sabe quando isso mais acontece na vida de um colérico? É quando a sua vida está dando muito certo. Ou seja, na medida que aumenta o sucesso do colérico, maior vai ser a chance dele se tornar autossuficiente. Porque justamente ele vai medir a realidade, vai dizer, está indo muito bem, está dando muito certo, não tem nada errado. Então ele tem uma tendência a, sem querer, sem perceber muitas vezes, a se perder em meio aos aplausos dos homens e aos resultados visíveis, e acabar se desconectando daquilo que Deus de fato quer para ele. Agora, é claro, a liderança nata de Paulo. Você percebe, por exemplo, Barnabé era mais velho e era alguém que historicamente era primeiramente mais importante do que Paulo. Pois bem, a Bíblia fala, depois ela começa a citar Paulo e Barnabé. Isso não é à toa. A citação de Paulo na frente de Barnabé é justamente por causa da liderança que Paulo passa a exercer na viagem missionária para com Barnabé. A mesma coisa em relação a Silas. Não fala Silas e Paulo, fala Paulo e Silas. Isso mostra naturalmente a liderança ousada e nata que existia na vida do apóstolo Paulo, uma vez que ele era colérico. Ele também era extremamente prático. Isso é um ponto importante de ser mencionado em relação ao colérico. O colérico, por ser alguém muito prático, ele vivencia as experiências em função da utilidade que elas têm. Então ele acaba visualizando tudo em função do quão útil é, e aquilo que ele não consegue perceber como muito útil, ele acaba se esquivando, ele acaba não se entregando por inteiro. Então um colérico, muitas vezes, ele vai ter dificuldades de relaxar e até mesmo se divertir, seja até mesmo com seus familiares. É alguém que vai se entregar muito naquilo que acredita, naquilo que está fazendo, dado muito até mesmo ao trabalho, e vai ter dificuldade, uma tendência a trabalhar até a morte. Como um pregador, um colérico é alguém que costuma ter sermões, pregações mais compridas na comparação com outros temperamentos. Por quê? Justamente pela busca da praticidade. Ele tem um desejo grande de que através das suas mensagens aquilo possa ser extraído como algo prático para a vida das pessoas que estão à sua volta. Então, como que ele faz isso acontecer e por que ele se torna bem sucedido mesmo sendo um pregador que tem uma pregação mais longa? É porque, apesar de ter uma pregação mais longa, ele fala mais rápido e ele consegue fazer com que as pessoas se interessem por aquilo que ele está falando, dado o seu dinamismo. Então, mesmo que seja um sermão quilométrico, as pessoas têm uma capacidade de se conectarem a ele, por ele ser um comunicador compulsivo, um comunicador extremamente bem sucedido. Então ele é alguém que costuma até mesmo instigar movimentos de reforma, é alguém que costuma liderar campanhas. E talvez alguém pense, então, ele lidera campanhas de ajuda ao próximo porque ele é compassivo, porque ele é cheio de compaixão? Não, é porque ele é focado na ação. É alguém extremamente focado na ação, não necessariamente na compaixão. Uma das obras do Espírito Santo na vida de um colérico é gerar essa compaixão. E é lindo e maravilhoso perceber como que o Espírito Santo tratou isso na vida do apóstolo Paulo, na medida que ele deixa tão claro que o fruto que o Espírito Santo gera na vida dele, na vida de todo crente, é justamente amor, alegria, paz. Deixa eu falar algo para você. Essa alegria não é comum ao colérico. Um colérico, ele é muitas vezes muito eficiente, não necessariamente feliz. Ele muitas vezes não consegue ter leveza na sua vida. Ele se sente tão pressionado em função de tudo aquilo que ele tem como meta e objetivo para a sua vida. Então essa alegria
A alegria que o Espírito Santo gera, a alegria do próprio Senhor na vida dele, é um atributo do próprio Espírito Santo na vida desse colérico. Amor e até mesmo amabilidade, bem como fidelidade e essas características do fruto do Espírito Santo, obviamente, são realidades que o Espírito Santo gera de transformação na vida de um colérico. Porque um colérico, ele costuma ser alguém controverso. O que seria isso? É alguém que costumeiramente ou você ama ou então você odeia. Isso ficou muito nítido na vida do apóstolo Paulo. Obviamente, é muito maior o número daqueles que amavam do que aqueles que odiavam, mas é muito nítido aqueles que o odiavam. E a característica dele justamente porque todas essas características que eu mencionei fazem ele ser assim. Mas é maravilhoso, e nós encerramos essa explanação, essa aula, entendendo que um colérico controlado pelo Espírito, ele é extremamente útil nas mãos do Senhor, e ele toca uma geração inteira. Ele é capaz de trazer muita glória ao Senhor. Glória a Deus por isso, que o Espírito Santo use dessa ministração e dessas informações para tocar sobre a vida de todos aqueles que são coléricos, ou que têm um bom percentual de colérico na sua própria vida, no seu próprio tanque interno, para que o Espírito Santo possa extrair glória ao Senhor Jesus através da sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus eu clamo sobre a vida de todos aqueles que têm esse perfil nessa noite, desse temperamento do colérico, e nós clamamos, Pai, que o Teu Espírito Santo seja capaz de operar milagre de transformação, transformando essas realidades de defeito, Pai, de ira, de sarcasmo, de impaciência, de prepotência, de autossuficiência, de intolerância, de vaidade, de insensibilidade, em um perfil, Pai, a partir do fruto do Teu Espírito Santo. Trate isso no coração e na vida, nos pensamentos e no íntimo, Pai, de cada um dos coléricos em nosso meio, no nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, querido. Fique na paz do Senhor e que você possa ter uma semana abençoada no nome de Jesus. Tchau, tchau. Até a próxima semana.